Mais um vídeo se iniciando sobre o tema filtros ativos sintonizados. E neste módulo eu vou abordar agora sobre mais uma possibilidade para desenvolvimento de filtros ativos de segunda ordem, só que agora utilizando a configuração realimentação múltipla. Aqui então nós temos à esquerda o nosso circuito, o filtro passa-baixas, utilizando a configuração realimentação múltipla, onde conseguimos observar que os arranjos definidos pelos resistores R1 e C1, eles formam aqui uma ideia de um arranjo passa-baixas passivo, e o arranjo com os resistores R2 e C2 formam aqui uma configuração integrador, se pensarmos aqui nesses dois componentes em conjunto com o nosso amplificador operacional. E além disso, o resistor R3 é o que permite para esta configuração um grau de liberdade para o ajuste do ganho CC e do fator de qualidade Q. Vamos agora, então, pensar em desenvolver uma relação entre a minha tensão de saída VO em função da minha tensão de entrada VI, ou seja, a função de transferência, considerando aqui como entrada a minha tensão VI e a minha saída a minha tensão VO. Vou utilizar a primeira relação de circuitos no meu ponto V1, onde a minha corrente que flui pelo resistor R1 pode ser considerada como a soma das correntes que fluem pelos resistores R2 e R3 e pela corrente que flui pelo capacitor C1. Eu vou reescrever esta equação em função das minhas tensões VI, VO e V1 e vou pensar ainda para tentar eliminar a minha tensão V1 desta equação, deixando assim apenas como grandezas elétricas VO e VI na minha expressão, eu vou utilizar da minha relação que IR2 é igual a menos IC2, ou seja, que a impedância de entrada do meu amplificador operacional é tão alta que eu vou desprezar a corrente que entra em seus terminais, no caso o terminal inversor, e pelo sentido adotado aqui para o fluxo de corrente do capacitor C2, eu posso assumir então que toda a corrente que flui pelo resistor R2 será igual a menos IC2. Assim, esta expressão me permite encontrar uma relação de V1 por VO. Eu consigo, então, substituir meu valor V1 na minha segunda linha da tabela, utilizando aqui esta segunda expressão que acabamos de encontrar, e assim, organizando a expressão e deixando do lado esquerdo VO por VI, nós obtemos a nossa função de transferência para esse filtro. Como era de se esperar para um filtro passa-baixas, eu não tenho a variável S no meu numerador e vou então aqui me preocupar apenas com a alocação dos polos presentes aqui para esse sistema. Chamo a atenção que observem como que a resistência R3, pensando em substituir S por J ômega e com esse ômega tendendo a zero, que o ganho deste meu amplificador em corrente contínua, então com a frequência tendendo a zero, será definida pela relação menos R3 por R1. Mas, além dessa relação de ganho CC, eu tenho como preocupação para caracterizar a resposta em frequência deste meu filtro, encontrar as minhas relações que definem ômega zero e a variável nossa aqui Q, o nosso fator de qualidade do filtro. Então, pelo
pela função de transferência que eu encontrei para este filtro e manipulando assim os seus coeficientes no denominador, eu consigo obter a relação para ômega 0 e Q. Por simplicidade, eu já vou aqui e deixo a fórmula explícita para estes parâmetros, considerando este filtro de realimentação múltipla. Assim como foi visto com o filtro Sallen-Key e também aqui por inspeção, é possível observar que o número de incógnitas que nós temos para o nosso filtro é maior do que o número de expressões que foram encontradas. Ou seja, nós temos que definir aqui 5 valores de componentes, mas no caso apenas 3 parâmetros aqui foram possíveis de serem obtidos. Então, uma primeira sugestão para utilizar essas relações e definir aqui um guia de projeto para este filtro é considerar uma relação entre as capacitâncias C1 e C2, aonde esta razão, que será definida pela variável n, ela deve atender à relação de que seja maior que 4q ao quadrado, que multiplica 1 mais o módulo do ganho CC. Então, eu posso utilizar destas relações para tentar, assim, especificar os meus componentes deste filtro, aonde, remanejando as expressões considerando a relação entre C1 e C2, eu consigo aqui encontrar equações para determinar R3, R1 e R2, respectivamente. Então, tentando deixar mais claro o guia de projeto apresentado anteriormente, vamos aqui considerar um caso onde desejamos projetar um filtro passa-baixas, utilizando a configuração realimentação múltipla, com a frequência de corte definida igual a 10 kHz, o fator de qualidade Q igual a 4 e o ganho CC definido como 2 volts por volt. Aqui, então, eu deixo explícito esta relação, onde o nosso K será definido pelas resistências R3 e R1, e por especificação dada no enunciado igual a menos 2. E lembrando aqui, então, daquela condição do número de incógnitas maior que o número de expressões, vamos aqui atribuir uma relação para C1 e C2, sendo que essa relação ela será definida pela variável n. Considerando, então, essa expressão que define o valor mínimo para n e substituindo os valores do enunciado, nós podemos encontrar que o n tem que ser maior que 192, maior ou igual a 192, e aqui, por praticidade de valores comerciais disponíveis para esses capacitores, vamos estar utilizando esse n igual a 200. Atribuindo, então, um valor de C2 igual a 1 nano, eu vou ter que o valor de C1 será 200 vezes maior, ou seja, 200 nanofarads. Em seguida, eu posso utilizar aqui as expressões que eu mencionei anteriormente para os resistores R3, R1 e R2. Substituindo os valores, eu tenho que o meu resistor R3 será de 2,37K, o resistor R1 será de aproximadamente 1,18K e a minha resistência R2 será de aproximadamente 530 ohms. Esses valores estão aceitáveis para essa nossa aplicação, nenhum valor ficou pequeno demais, pensando aqui em evitar correntes elevadas para este nosso filtro. E pensando então em mostrar a resposta em frequência deste filtro para estes valores, eu ploto aqui uma figura obtida utilizando o simulador LT Spice, em que a linha contínua
refere-se à magnitude, com o eixo definido aqui em dB e detalhado no lado esquerdo da figura, e o pontilhado, que refere-se à fase a variação de fase deste filtro. É interessante observar que ela já começa em baixas frequências, com uma fase definida como 180 graus, que é fácil de se notar se lembrarmos da expressão da função, se lembrarmos da função de transferência desse filtro, onde nós temos aquele menos multiplicando. Além disto, observa-se que na banda de passagem o valor ali é de 6 dB, o que caracteriza, né, até um ganho de 2 vezes, conforme a especificação de ganho CC dada pelo enunciado, e após a frequência de 10 kHz, nós temos ali o nosso filtro com um decaimento caracterizado por ser um filtro de segunda ordem por menos 40 dB por década. Então aqui eu mostrei um breve exemplo e eu espero que tenha contribuído para visualizar como podemos pensar em aplicar esse guia de projeto caso tenhamos o interesse de utilizar esse filtro passa-baixas na configuração realimentação múltipla. Bons estudos a todos e até breve.